Bom, pessoal, como vocês têm pedido muito, né? Nós estamos aqui hoje para gravar um vídeo sobre estruturação VUNESP. O Rafa falou com vocês sobre FUVEST e eu venho complementar a fala dele pensando na estruturação VUNESP. Conforme nós já aprendemos em sala neste período, vocês sabem como se constrói uma dissertação argumentativa. Então já vimos a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Só para relembrar, lembra que a introdução tem que ter a contextualização do assunto, a apresentação do tema e, de preferência, já a exposição da sua tese. Na argumentação, você tem que apresentar o tópico frasal, a análise do problema ou do fenômeno que está sendo desenvolvida e, de preferência, também um repertório, uma fundamentação, uma ilustração para comprovar aquilo que você está analisando. E na conclusão, você coloca aquela retomada, ou no caso da FUVEST, a exposição da tese, mas a ideia é sempre retomada da tese, retomada dos argumentos. Isso já está claro para todo mundo, já foi apresentado, e agora a gente vai ver como inserir essa estrutura dentro de uma redação no modelo VUNESP. Algumas coisas extremamente importantes para vocês. A VUNESP, ela preza por um texto bem claro. Já falamos bastante sobre essa questão de lacuna semântica, mas uma das exigências maiores da VUNESP é um texto bem claro, em que a defesa do ponto de vista seja explícita e bem desenvolvida. Então, para um texto VUNESP, recomendamos fortemente que você já deixe clara a sua tese na introdução. Por quê? Porque é um modo de deixar o seu texto organizado e, ao elaborar os argumentos, o corretor vai conseguir perceber a relação e a defesa da tese, tudo bem? Você tem que usar, né, nós recomendamos que você utilize pelo menos um repertório ao longo do texto. Então, vocês costumam perguntar muito, né? Quantos repertórios? 2, 3, 1? Não existe uma quantidade delimitada, é importante que a gente tenha a ciência disso. Porém, em qualquer texto é importante que nós mostremos para o corretor que nós temos conhecimento de mundo, que nós temos pensamento crítico. Nesse sentido, mostrar um repertório, um exemplo de livro, filme, série, filosofia, sociologia, algum período histórico, vai fazer com que o corretor olhe para o nosso texto de maneira diferente, sim. Então, ao longo do texto é o suficiente. Se você tiver mais de um repertório, nada te impede de colocar, só esteja atento, como eu já falei acima, da clareza. O repertório tem que estar claro, tem que estar muito bem explicado e principalmente relacionado à sua argumentação. Em relação ao uso da coletânea, é claro que coletânea não conta como repertório, mas nós recomendamos também fortemente que vocês façam um diálogo com alguma ideia, com algum trecho presente nos textos motivadores. Por que isso? Porque a VUNESP, né, a Unesp e os vestibulares associados da VUNESP, é uma prova que são provas que estão muito atentas à leitura do candidato. Então, caso o candidato não demonstre essa relação com a coletânea, os corretores podem entender que o aluno não conseguiu interpretar os textos ou não conseguiu relacionar as ideias. Por isso que em algum aspecto do texto, nós sugerimos que vocês façam um diálogo com a coletânea. Nunca em forma de cópia, claro, sempre em forma de paráfrase e associando aquele conteúdo ao seu conteúdo, à sua análise, que é um conteúdo autoral. Tudo bem? E não necessita de repertório erudito. Então, enquanto na FUVEST nós temos aquela exigência um pouco maior de trazer filosofia, trazer sociologia, aqui na VUNESP nós não temos essa obrigação. Isso não significa que você não possa trazer. Então, eu só cito história. Tudo bem, pode colocar história. Eu gosto só de trazer filosofia e sociologia para o meu texto. Perfeito, tudo bem. Mas eu gosto de trazer séries. Lembrando, traga a série, explique a série, desenvolva o conteúdo e relacione com o seu argumento. Tá tudo bem, o importante é você conseguir comprovar suas ideias com aquele conteúdo, ok? E aí, pessoal, uma outra coisa importante que nós temos que pensar é que a VUNESP não exige título. Então, muitos alunos ficam perdendo tempo, quebrando a cabeça para tentar dar um nome para o texto. Aqui na VUNESP você pode pular essa etapa, porque de fato é opcional. Se é opcional, precisa fazer, vai do critério de cada um. Mas nós não recomendamos até para não perder uma linha para algo que é desnecessário. E aí, pessoal, lembrando, né, e retomando a ideia de que todo conceito, toda afirmação feita numa redação VUNESP
tem que ser muito bem explicado. Então não basta que você faça uma afirmação, por exemplo, o brasileiro é preconceituoso e isso tem aumentado o índice de violência. Tem que explicar por que o brasileiro é preconceituoso, por que isso aumenta o índice de violência, o que comprova isso. Caso você não explique, você vai acabar perdendo nota por lacuna semântica, uma lacuna de sentido. Existe alguma informação ali no seu texto que não foi bem desenvolvida e isso, principalmente em cursos mais concorridos, é o que acaba levando a nota do aluno lá para baixo. Como na FUVEST, não deve haver proposta de intervenção. Então, a gente fica tão preso nessa questão do Enem que a gente se esquece de que uma conclusão num texto dissertativo serve apenas para reafirmar a tese e reafirmar os argumentos. Na FUVEST é assim, na VUNESP é assim. Então, nada de querer solucionar os problemas que possam ser trabalhados. Cuidado para que o texto não fique expositivo, que é um dos grandes problemas que nós encontramos nas redações estilo VUNESP. Ao tentar explicar demais, o aluno acaba se perdendo, não consegue retomar a tese e não consegue argumentar. Então você tem que explicar tudo sim, o seu texto tem que ficar claro sim, mas você precisa também fazer o principal, que é argumentar, fazer uma análise crítica do conteúdo que está sendo desenvolvido. E aí, só para retomar o que o Rafa já falou na aula sobre o estilo FUVEST, sempre que nós vamos começar um texto dissertativo argumentativo, é importante que a gente olhe para o tema e façamos duas perguntas. O que eu penso sobre esse tema e por que você pensa isso em relação ao tema? Então, tomando como exemplo o tema da VUNESP, da Unesp, na verdade, do ano passado, nós temos um exemplo aqui para vocês. Então, o carro é o novo cigarro? O carro será o novo cigarro? Foi o tema da Unesp 2019. E aí, o que você pensa sobre o tema? Bom, o tema é uma pergunta, então me ajuda, fica fácil elaborar a minha tese, porque aí eu posso responder a pergunta e já tenho meu posicionamento delimitado. Então, penso que sim, o carro é o novo cigarro. Agora, você precisa comprovar por que você pensa isso. Por que você acredita que sim, o carro é o novo cigarro? Porque o carro, assim como o cigarro, libera gases poluentes e isso danifica o meio ambiente. Pronto, fiz a primeira comparação, esse é o meu primeiro argumento. Agora eu preciso analisar e desenvolver. E no segundo argumento, vou comprovar o meu sim novamente, dizendo que, historicamente, o cigarro, aquelas pessoas que fumavam, tinham um status, eram vistas como pessoas poderosas, transgressoras, isso trazia um certo status, uma certa popularidade, o que acontece ainda hoje, infelizmente, com a questão do carro. Então, quantas pessoas não acham ainda que ter um carro, ou dependendo do carro que tem, vão ter mais status e mais popularidade, mais reconhecimento social. Então, de modo geral é isso, pessoal. Pensem que no texto VUNESP você vai priorizar a estrutura bonitinha, vamos pensar em argumentos, em parágrafos mais ou menos simétricos, não precisa do título, lembre da clareza, de expor os seus argumentos com convicção, repertório, diálogo com a coletânea, mas sempre muito claro e cuidado com somente a exposição de ideias. Até mais e fiquem bem!